Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho mais a respeito do empate do Palmeiras com o Grêmio por 2-2. É realmente um jogo que poderia deixar o Palmeiras bem próximo da liderança, né? Uma vez que o Flamengo ganhou seu jogo ontem por 4-2 contra o Atlético Mineiro, então o Palmeiras tinha a chance de estar encostando nessa liderança. Porém, em um jogo que eu coloco como difícil, né? Você enfrentar o Grêmio fora de casa, na minha visão, é sempre um jogo difícil. Muito embora o Grêmio não esteja num bom momento, né? Esteja na zona de rebaixamento, mas ele, também temos que contar que o Grêmio está com duas partidas a menos, né? Ainda ele precisa fazer essas duas partidas para saber se de fato a zona de rebaixamento é o lugar no qual ele pertence. Mas posto isso, o Palmeiras logo no início já começa com o susto, porque aos 3 minutos o Grêmio vai lá e abre o placar, o que dificulta bastante a estratégia do Palmeiras, né? Uma vez que o Palmeiras estava jogando fora de casa, num gramado aparentemente ruim, né? Eu vi muitos jogadores do Palmeiras que reclamaram da qualidade do gramado. Isso não chega a ser desculpa, mas também nós não podemos dizer que não existiu, né? O gramado estava em condições péssimas. E o Palmeiras estava tentando, né? Estava buscando o gol de empate, passou o primeiro tempo basicamente buscando o gol de empate. O Rony tentou muito, muitas das vezes até atrapalhou. Teve uma jogada do Flaco Lopes que ele acaba atuando quase como um zagueiro, mas mesmo assim ele tentou, né? Batalhou, tentou aquela tradicional bicicleta que ele sempre faz, né? Lembrando que nós tínhamos alguns desfalques, né? Que é o caso do Zé Rafael, do Veiga e também dos da Copa América, que por algum motivo o Gustavo Gomes já não retornou nessa. Eu pensava que o Gustavo Gomes iria retornar já nessa partida, né? Não retornou. Ainda nós temos o Richard Rios, que ainda vai jogar um pouco mais de tempo, né? Uma vez que a Colômbia passou para as quartas de final, ainda teremos mais um tempo do Richard Rios fora aí. O Palmeiras deixou um pouco a desejar, eu achei, nesse primeiro tempo. Apesar disso, o Palmeiras até tentou construir mais na base da marra mesmo, da raça, algumas oportunidades de gol, porém passou longe do futebol ideal do Palmeiras. Aí veio o segundo tempo, o Palmeiras até tentou modificar um pouco, né? Porém, nós tivemos um pênalti para o Grêmio que foi feito pelo Vanderlan. Realmente um pênalti que não tinha necessidade de fazer, porém ele acabou cometendo esse erro, né? Ele acabou fazendo esse pênalti, nisso o Grêmio foi lá e converteu para 2-0, né? A partir daí eu já meio que dei uma desanimada, eu pensei que o Palmeiras realmente não fosse conseguir correr atrás do resultado, só que mais uma vez o Palmeiras demonstrou que tem muita força mental e que consegue correr atrás até nas situações mais adversas, né? Hoje, novamente, isso aconteceu, né? Me lembrou até um pouco o jogo contra o Botafogo, né? Guardado as devidas proporções, né? Onde o Palmeiras consegue aquela virada espetacular depois de sair perdendo por 3-0, porque o Palmeiras realmente foi buscar o empate. Primeiramente com o Flaco Lopes na sua jogada tradicional, né? A sua jogada de cabeça, ele foi lá e marcou o primeiro gol. E também nós podemos observar um certo cansaço da equipe do Grêmio. Eu não sei como é que está essa questão de preparação física para o Grêmio, né? Uma vez que eles não estão podendo jogar em casa mais, né? Não estão podendo, até onde eu sei, não estão podendo utilizar o centro de treinamento também. Então, obviamente, a questão do preparo físico fica prejudicado, né? Isso é meio óbvio. A gente percebeu isso porque o Renato Gaúcho teve que tirar, por uma questão de cansaço, os dois maiores destaques do Grêmio. E a partir daí o Palmeiras soube também se aproveitar muito bem, né? E como o Palmeiras tem jogadores de grande qualidade, como é o caso do menino Estevão, mais uma vez ele foi lá e foi decisivo. Ele fez uma jogadaça realmente, e deu corte e colocou a bola realmente no ângulo, onde a coruja dorme, como diz o nome do nosso canal aqui. Realmente, cada vez mais ele vem se mostrando um menino diferenciado, realmente um menino com muito futuro e um menino decisivo também.
Assim como o Endrick no Campeonato Brasileiro passado nos ajudou a dar muitas pontuações, no Campeonato Brasileiro desse ano eu vejo o Estevão fazendo isso. Realmente ele vem sendo decisivo, vem fazendo gols importantes. E o melhor de tudo é a questão da personalidade dele, né? Ele é alguém que não se deixa intimidar. Provou isso no jogo passado contra o Corinthians, que mesmo depois de toda a pressão que ele sofreu dos zagueiros corintianos, ele foi lá e continuou driblando, continuou fazendo o que ele achava que tinha que fazer e fez uma partidaça. E hoje, novamente, sempre levando perigo, sempre jogando de forma vertical. Realmente um jogador totalmente diferenciado, um jogador muito bom. Inclusive, num dos primeiros lances, ele vai lá e dá um elástico que passa no meio das pernas do lateral do Grêmio. Mostra um jogador totalmente diferenciado e que conseguiu trazer para o Palmeiras esse empate, né? O Palmeiras até tenta a virada, né? Vai na base das bolas paradas, dos cruzamentos, tentou, né? Porém, não foi possível, né? O Palmeiras empatou por 2-2, o que, dadas as circunstâncias, né, de você sair perdendo de 2-0, não é o resultado de todo ruim, esse empate de 2-2. Porém, por parte da tabela, nós temos que salientar que o Palmeiras perde a vice-liderança para o Botafogo e também fica mais distante do Flamengo, né? A diferença que estava em 1 ponto vai para 3. Ainda assim, é uma. Como tem o confronto direto, é possível empatar essa pontuação aí. E como eu falei, as circunstâncias do jogo nos colocaram numa situação que o empate foi bom. Se você até falasse para mim no início do jogo que seria empatado, talvez eu acharia que não seria um bom resultado. Porém, como aconteceu tudo o que aconteceu com o Palmeiras saindo perdendo de 2-0 até os 29 minutos do segundo tempo, eu não posso dizer que foi um resultado ruim. Em termos de tabela, nos prejudica um pouco, porém, como o campeonato ainda tem várias rodadas aí por acontecer, nós temos bastante tempo para correr atrás do prejuízo e também nós temos a chegada dos reforços aí, né? Porque, na minha visão, teoricamente, o melhor time em questão de reforços foi o Palmeiras. O Palmeiras se reforçou bem, na minha opinião. Então, resta saber se esses reforços vão conseguir realmente fazer a diferença e ver se o Palmeiras consegue, a partir desse elenco mais recheado, conseguir se aproximar da liderança. Porque se a gente contar com os jogadores que vão voltar da Copa América e mais os reforços, eu creio que o Palmeiras tem um elenco extremamente qualificado e que dá para ir buscar esse título. Agora eu quero saber um pouquinho mais de você. O que você achou do jogo? Como você projeta aí o futuro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.